tarde, Brasil lindo, maravilhoso. Boa tarde, Brasil, que está aí do nosso lado todos os dias. Olha só, meus amores, eu até peguei minha ficha, por quê? Tá acontecendo tanta coisa aqui na Rede Família, novos cenários, novas conquistas. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, Brasil. Todos vocês que estão de norte a sul do nosso país lindão. Você sabe que nosso programa, claro, nós fazemos tudo com muito para entretenimento, mas sempre a gente foca na qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo. É onde você vai, o que você faz, o que você sente, o que você pode adquirir, com quem você pode resolver suas questões. Por isso que esse é o lema do Versátil atual da diretora Iris Fernandes, da Rede Família e, é claro, dessa apresentadora que vos falo com tanto carinho, né? Eu falo apresentadora. Animadora é uma coisa da época do Silvio, né? O Silvio, quando tem plateia, que a gente fala que é animador. E eu já fiz muita coisa com animador, mas para mim, como animadora, saber que você está aí do outro lado, saber que eu posso fazer a diferença através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos, é um presente. É meu ganha-pão, sim, mas não teria sentido se você não ganhasse com isso, né? Hoje nós trouxemos uma chefe maravilhosa, porque hoje era para estar um cirurgião plástico aqui. Porque você fala assim, Flor, claro, o cirurgião resolve sua questão, sim, mas se você faz o que eu fiz, emagreça primeiro. Aí o que precisar você arruma, fica bem mais barato, bem mais tranquilo, entendeu? Mas que nem a Vivi fez a cirurgia, fez a bariátrica, a pele dela voltou inteirinha. Se você tiver tempo, se você fizer o que a gente fala aqui, nós vamos dar dicas ótimas pra você. E hoje, se você tá com problema de relacionamentos, nós vamos mudar isso também, tá? Muitas pessoas, aliás, oi, qual tá pra baixo? Gente, eu pus esse esquerdo, vou puxar, é que o macacão, ó, esse macacão tá larguinho, ó, deu certinho? Eu pus correndo no macacão, já ficou largo o macacão, eu comprei o macacão, eu fui lá na loja, que eu pego roupa de demonstração. Gente, olha só, Rede Família semana que vem vai bombar, eu quero você com a gente a partir das 11h30 da manhã, porque minha amiga, ela é jornalista, você vai ter a nova revista eletrônica da Rede Família de televisão, o RF com você, com Marielle Jacon, aquela morena linda que você já conhece, já vê, maravilhosa. Vai ser uma revista eletrônica com todos os assuntos, abordando tudo, demonstrando e muito mais para vocês. Também nesta terça-feira, dia 1, nós teremos um novo jornalismo com ela, que já foi minha colega de trabalho de anos, também é apresentadora, ela é jornalista, apresentadora, Karina Botion. Uma nova equipe de jornalismo saindo à rua, indo mostrar os problemas de todas as nossas cidades. Agora você tem voz aqui, uma voz jornalística, uma voz que vai mostrar os problemas da cidade. Tem um buraco aí, manda pra gente, fotografa, manda aqui na Rede Família, uma questão na cidade. Sua voz será ouvida e o jornalismo será competente e investigativo. Com Karina Botion. Você vai ter isso, vai ser às 18h30, tá, meus amores? Também no dia 1, porque a nova grade estreia agora dia 1, você conhece o Alberto César, que faz o programa Visão Geral. Alberto César é locutor há muito tempo de futebol, esportes, já foi fora do exterior, já fez no exterior, já fez programas de televisão, tem muitos anos de carreira e ele sempre foi um amante do esporte. Então, eles têm o seu programa, que vem anterior ao meu, às 14 horas, o Visão Geral, um programa também com muita entrevista, muita informação, prestação de serviço. Ele agora vai comandar o RF Sport, é esse nome, né, que eu não quero falar errado, ó. RF Sport aqui, Esporte Clube, desculpa. RF Sport Clube, às 19h05 após o jornal de Karina Botion, RF Sport Clube com Alberto César. E tudo do esporte, hein? Você que só via o futebol na Rede Família, todos os esportes serão mostrados, todos os atletas serão homenageados aqui, tá? E Alberto César continua no seu programa Visão Geral, que tem feito também muita diferença, tem levado muitos assuntos interessantes e importantes para todo o Brasil e região, tá? E é claro que eu tô aqui das 13 às 15 horas, das 15 às 17, porque só Jesus na causa, né? É, né, mãe? Das 3 às 5, não é melhor falar?
das 3 às 5 com vocês no Versátil Atual. Ó, vocês viram que eu mexi um pouco no cenário? Não fiz grandes coisas. Mudei a cadeira, tirei algumas coisas aqui. Tinha umas pessoas que eram apaixonadas pelos galinhos aqui, ó. Já foram os galinhos para casa de uma pessoa que gostava muito. Tirei, as bonequinhas foram para os meus camarim. Porque assim, ó, não tem mais os galos lá em cima. Ficou mais clean, não ficou, gente? Os galos são lindos, mas já que a Rede Família tá mudando. Vocês viram que a luz mudou? É o mesmo jogo de luz, mas a Rede Família contratou uma equipe especializada em iluminação. Eles distribuíram a luz, que agora você não vê mais sombra lá, não vê mais sombra aqui. A Rede Família está começando passo a passo. Você não viu os cenários que estão atrás de vocês. É a coisa mais linda. Aqui também vai mudar, tá? Mas agora, no meio de agosto. Agora, olha, o que muda você, seu corpo, e o que muda você, sua atitude. Se você não tem uma nutricionista que respeita seu paladar, aqui você tem doutora Estela Herman! Estela, você tá ferrada. Sabe por quê? Eu quero fazer uns quadros novos com... Desculpa, você está um pouco... aí eles falam melhor. Lascada. Você viu como está... chique? Sim, tô então vendo, você fica um pouco assoberbada. Nossa. Né? O português escorreito aqui tá correndo solto. Adorei. Né? Um bilhão de ósculos pra vocês. Não, gente, eu não vou mudar, deixar de ser a flor que eu sou, mas porque eu erro toda hora. Mas você vai ficar bem assoberbada, que eu estou escolhendo biotipos de pessoas que nós vamos acompanhar um tratamento com você. Ótimo. Então você se prepara, Pode que você deixar, já pode trabalha contar muito, comigo. atende Pode 4 contar lugares. comigo, pode contar comigo, tá tudo certo. Olha, as TV estão chupando, minha amiga Meleminha, tá? Adoro, eu vejo lá e fico curtindo. Manda um beijo Ela pra mandou Maria um beijo Cândida. pra você, Mandou? ela mandou. Não, Ela eu falei mandou. pra essa Maria Cândida, me chamaram Eu pra ir fui pra TV entrevistada, lá. você viu, sobre arroz, Adorei. tipos de arroz, tipos de feijão. E levou bem a comidinha, ela interessante. comeu, ela adorou, Não, ela tava com amou, saudades, ela começou né? pela comida. E a Maria Cândida Porque é lá muito não legal. é cozinha. Então... Lá não é pra cozinhar. É, e ela só foi, ela tá informação. muito bem lá, tá a Claudete Troiano lá, então cada um está nos seus devidos lugares, né? Então nós vamos fazer umas coisas novas, você prepara, lógico. porque vai ter cenário novo, quero tudo novo e nós vamos fazer uns babados novos, tá ligado? Combinadíssimo. Tá ligado não? Você está ciente agora, está, Estou. doutora Estela? Sim, sim. Aliás, doutora Estela Herman, gostou do nosso... Eu adorei liquidificador, aquela coisa, né? É, do nós Silvio ganhamos Santos, né? tudo, mas até chegar o nosso diretor falou que não condizia com a nossa Arrasou. cozinha Não, e comprou. gostei, O gostei. que nós vamos fazer neste liquidificador? Trouxinha verde com cogumelos, cogumelo shiitake e o cogumelo Paris. Tá. Então, é uma preparação Eu amo. gluten free e é uma preparação que é slow carb. Então, pós-treino é perfeito, não tem problema nenhum, acompanhado por uma saladinha e é uma trouxinha verde. É receita novíssima da Nutri. Adoro! Nunca fiz. Ela faz aqui, né? Que a gente empresta ela, tá, gente? Porque não tem como. Você é muito boa, doutora Estela. A gente não Imagina. tem como falar pra você não vai ajudar as pessoas, porque o que você faz é diferenciado, viu? Obrigada. Ela é uma médica nutricionista. Fala, nutricionista não é médico. Bem, quantas pessoas que estão fazendo tratamento sério até de câncer que aumentaram sua imunidade com a alimentação da doutora Estela? Aliás, minha advogada já te ligou pra você lá fazer a comida da Ainda geladeira não, tá dela? me devendo. Vai ligar. Quero saber. Ela vai te ligar. A doutora Silvia Maroto. É que ela é um dos desafios que você vai enfrentar. Ótimo, ótimo. Bom, gente, nós estamos falando aqui sobre como que nós podemos estar bem. Tudo faz parte da nossa vida. Nossos filhos, nossos maridos. E nós temos um quadro fixo aqui, nós deixamos a NutriChef, porque ela sempre traz uma nutrição respeitando o seu palato e com sabor. Mas a sexóloga precisa estar aqui, porque nós não estamos falando de sexo. Sexo, claro, é importante entre um casal, mas nós fazemos um programa à tarde. Então, nós pautamos o que falta nos relacionamentos. Nós falamos de várias coisas. No livro dela é um guia, que eu falo um guia de cabeceira, que fala da autoestima. A vida sensual da mulher tem tudo a ver com o que ela faz. Ela é mais do que consagrada, premiada. Nós vamos falar, por isso hoje, ela falou, vendo a necessidade de vocês e as perguntas de vocês, nós vamos falar da chegada do primeiro filho na vida do casal. Aí muda mesmo, né? Porque no começo é uma paixão, né? É beijo todo dia, é uma coisa, você tem mais intimidade. Afinal, quando a criança chega, né? Acabou, virou o foco da casa. Realmente é uma alegria, né? Aquela coisinha, aquele pezinho. Nunca mais vou esquecer o pezinho que o Cezinha mandou do Daniel, a bisnaguinha Seven Boys e a bisnaguinha e o pezinho do Daniel.
Então, é encantador. Só que a casa muda em função disso. Depois dos primeiros meses, é preciso retomar os papéis. A maioria das mulheres não fazem. A mulher não é apenas mãe. O homem não se tornou exclusivamente um pai. Portanto, vamos falar sobre essas mudanças e entender melhor como fica a vida do casal e como você faz para retomar o amor, o fogo e a intimidade. Vem pra cá, nossa psicanalista, sexóloga, Carmen Jansen! Tudo bom, amor? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom te ver, Carmen. Eu Muito bom adoro. mesmo. Todo mês estar aqui com você, Flor. Levando esse programa. Você leva seu programa tão pra cima. Verdade. Tantos temas diferentes. Muito bom. Carmen, primeiro que nós desejamos que você viesse sempre, porque a sensualidade, a sexualidade faz parte da vida cotidiana de homens e mulheres. Mas você, pela sua experiência, como você também, você cuida da parte, você não fala só sobre os relacionamentos, é psicanalista, você cuida da nossa mente, você Da faz a gente saúde, mudar a nossa postura. Você dá palestra, faz tudo. Teve aquele encontro maravilhoso com as mulheres, que eu não pude ir. Foi em que cidade? Você esteve no sul do país há pouco tempo, se não me engano? Estive no sul, estive na Bahia. Na o último Bahia. foi em Salvador. Atenção, Bahia! Foi maravilhoso, Nós pegamos lá com a na graça. Bahia. As pessoas carentes, né? E o pessoal acha que na Bahia a mulher tem pimenta, mas todo mundo, homens e mulheres, têm dúvidas em todos os lugares, né, Todo Carmen? mundo. E esse grupo que eu estive em Salvador, Flor, já é, acho que quarta, quinta vez, eu sempre vou a doutora Graça, que organiza, ela tem um grupo maravilhoso de mulheres. Tem muita coisa para dizer, né? Ensinar. Sim, mulheres assim, inteligentíssimas, questionadoras, um grupo maravilhoso. Nós ficamos 3 dias em evento. Bárbaro. Inclusive à noite tinha também os jantares e os encontros, muitas dinâmicas nós fizemos. Ai, Um quero trabalho saber lindo de autoconhecimento para as mulheres, trabalhamos sensualidade, trabalhamos questões educacionais, tudo, né? Mudando padrões, Mudando comportamentos. padrões, sem foi muito ferir aquilo que lindo. acreditam, né? Exatamente, cada uma com os seus valores, né? Porque a gente precisa respeitar as subjetividades de cada um. pessoa, né? Mas todo mundo tem direito de ser feliz, né? E Verdade. encontrar o seu caminho, encontrar aquilo que é bom para si. Porque muitas pessoas... A Carmen Jansen escolheu a pauta de quando o primeiro filho chega, porque muda tudo na vida do casal. Há casais que falam, é maravilhoso, mas eu teria esperado um pouco. O Cezinha esperou bastante. Cezinha esperou, Cezinha? Quanto tempo você ficou antes de ter o Daniel? Tá bom o microfone, Renan? Tá muito bem? Oi? Quantos anos? É um bom tempo, curtiu bastante, Curtiu né? bastante. Ah, 6 que anos. bom, 6 Muitos casais, anos. às vezes, acabam tendo união porque também chegou o filho. Sim, sim. As mulheres têm muito... Ô, Renan, desculpa, eu queria falar, tá batendo vento aqui nas minhas costas. Tá friozinho aí Não na sei sua- de onde tá vindo, tá friozinho aqui, dá Tá pra dando a volta. diminuir. O ar aqui é muito bom. O ar é bom mesmo, Muito no verão bom. é ótimo. Aqui no verão ninguém passa calor. Ninguém passa então, calor. Carmen, as mulheres mandaram muitas perguntas e você com a nossa produção foi vendo o tema. Isso, a gente vai adequando em função das perguntas. Inclusive, Flor, importante falar da audiência do seu programa, que no último programa, né, o último quadro Sexóloga em Casa do mês passado, que eu recebi, a gente está colocando aí o WhatsApp, e é importante dizer, eu respondi perguntas a semana toda. Olha que Vieram bárbaro. perguntas do Mato Grosso, eu tenho aí no WhatsApp, Bahia também, capital, Porque a São pessoa tem Paulo. vergonha às vezes, de fazer, que às vezes Sim. não dá para abrir as linhas. Claro, Não mas é? respondi muitas perguntas, Obrigada. inclusive até ontem, né, vindas pelo seu programa, que bacana. Então hoje você vai responder tudo. O que muda no casal depois do primeiro filho, quem planeja muda. Quem é de sorratão, como poderia dizer, inesperado, muda. Mas o que fazer para manter, fase, né? isso. Que a casa muda tudo. Aliás, Carmen, eu tô chique, né? O Você pessoal tá fala, "Ai, quero linda. um Olha macacão essa desse." calça, hein? Tava Não, olhando eu sua tô cara- calça. É macacão, gente. É macacão? É macacão. Isso aqui tá grande, gente. Lindíssimo. Desculpa. Sabe o que eu vou fazer no intervalo? Né? Porque eu não cai mais nada aqui, né? Depois você vai usar o que eu vou falar aqui. Fica uma beleza, ó. Sobe aí. Ai, melhorou. Bacana, continua a premiação. então. Porque o pessoal ficou... porque foi ontem $500 mil, né? Agora a gente sabe que tem R$25 mil sábado. A cada semana eles me falam e eu vou indo. Uma boa grana. Ai, adoro, né, Carmen? Dá pra gente brincar bastante, ser feliz, né? Opa! Carmen, muita gente fala assim, os casamentos das pessoas que têm uma babá é mais fácil. Mas a mãe, quando é mãe, ela quer estar próxima ao filho, amamentar. Muda a vida de um casal quando chega o primeiro filho ou filha. Ai, Opa!
quase tomei um banho. Nossa, eu não tomei nem vitamina, gente. E isso acontece quando chega o primeiro filho também, viu? Acontece? Leite, água. Ah, tá, mas aí eu também Tô xixi. brincando, né? Xixi. Se for tá menino, vendo? foi menino, gente. Você já representou aí, Ó, olha. no primeiro filho, o que Aquele que aconteceu? xixizinho, isso acontece. Meu irmão foi trocar o Lucas, que hoje tem 20 anos, meu sobrinho. Aí ele trocou, não, meu bebê lindo. E o bebezinho, né, o bichinho já era uma potência, ela tava assim. Aí fez xixi. Andréia, esse menino fez xixi na minha boca. É xixi do seu filho, Um amor. xixizinho inocente, né? É o Não pior tá que acostumado. Era acontece, primeiro né? filho? O meu? Era primeiro? Era o primeiro, Ah, o primeiro então e é único, isso. eles tiveram só o Lucas. Ah, então é isso, que nem quando você conversa, você pergunta, né, se muda bastante, né? E, inclusive, se o casal tiver uma boa estrutura psicológica no relacionamento, esse filho vem até para acrescentar e até fortalecer esse vínculo da relação, sim, né? Mas eu vi casais Sim. se distanciando. É a idade do casal, ou é a mãe que não pensa em outra coisa, às vezes é o pai que fica babando. Também, tem razão. Ou são os dois que esquecem que existe uma harmonia, que existe um abraço. Nós não estamos falando de contato sexual, que a mulher Sim, depende, mas a afetividade, o carinho, o de afeto, isso é atenção. importante, de atenção. Sim, muitas vezes, porque tem aquela... quando o bebê chega, é uma coisa linda, né, Flor? A mãe fica assim encantada, Fica. babando, o pai também. Sem contar Depois que... eles ficam sem dormir. Depois eles ficam sem dormir. Primeiro tem encantamento. Primeiro tem encantamento, Começa tudo muito assim, lindo. Vai você! O bebê tá chorando. É. E aí quem vai agora? É quem sua vai? vez agora. Exatamente. Então, assim, isso muda mesmo, principalmente no começo, né? As mamadas, né? À noite, que a mãe acorda o tempo O todo, relógio a mãe que a fica mãe vai bem fazer. cansada. O pai também tem que trabalhar no dia seguinte. Muitas vezes a Verdade. mãe, porque ele tem que levantar cedo, ela vai o tempo todo. Mas, assim, os casais hoje já estão, assim, um ajudando um pouco mais Estão, o outro. O estão. parceiro levanta de vez em quando. A Porque maioria é muito ajuda. puxado para a mulher também. É porque ela que tem que dar de mamar, né? No começo, É verdade. né? Então, assim, o casal acaba focando mais no bebê mesmo. É um novo um arranjo novo da família, né? Focando mais nas necessidades do bebê. E com isso, não é por ninguém faz isso por mal, mas acaba mesmo, às vezes, um esquecendo um pouquinho do outro, porque o outro pode esperar. É verdade. Ah, isso Né? já Só me que às vezes conhece. demora um pouquinho, o pessoal acaba esquecendo um pouco, esquece de dar um beijo, um abraço, né? Isso faz parte, até para depois, quando for reaquecer novamente, o casal não está totalmente, assim, esquecido, né? Não lembra porque- nem como é que beijava Verdade, mais, que era né? o ninho de amor do casal. Depois é fralda, é brinquedo, é uma coisa. E foi muito legal você falar dessa pauta, porque acontece com muitas mulheres, né? Sim. E depois elas ficam tão mães, falando do lado das mulheres, porque tem um lado dos homens também. Aí tem a mulher que esquece do homem. E o homem, o homem tem mais a necessidade de contato do que a mulher, ou é exagero, ô Carmen? Na verdade, o homem tem essa necessidade. Vamos ao contato mais íntimo. Essa questão sexual, ele tem uma necessidade de frequência maior. Né, por uma questão até hormonal, cultural, são vários fatores. E a mãe, como ela está ali, cheia de ocitocina, que é o hormônio do amor, do vínculo, ela está muito focada. Então ela acaba focando mais no bebê, muitas vezes, do que no parceiro, né? Mas às vezes acontece também do parceiro dar uma esquecida aí. Você sabe que tem alguns Então, homens... aquelas que não quer mais nem que o homem encosta, que acontece. Que não que Mas encoste, também, se for parto normal, dá para entender. No começo Cesárea também tem um tempo de complicado, é uma recuperação. fase. Tem que ter um tempo de recuperação, né? A mulher tem aquela, muitas vezes, ou a cesárea, ou então no parto normal tem a episiotomia, que muitas vezes tem aquele corte no períneo. Para algumas mulheres, essa recuperação é muito boa, Flor. Assim, nas primeiras relações, elas dizem que não sentiram nada, que foi ótimo, sentiu um pouquinho no começo, mas passam por essa fase super bem. Então, cada caso é um caso. Agora, tem mulheres que sentem muita dor nas primeiras relações, têm dificuldade. E assim, a gente sempre fala que quando a vida sexual do casal já não ia tão bem antes, às vezes a relação tá boa, o amor, o carinho, o companheirismo, mas a questão sexual às vezes já tinha alguma coisa, ou por parte da mulher, ou do casal. Não é o bebê. A retomada fica um pouco mais difícil. Por isso que tem que cuidar dessa questão. Muitas pessoas que estão em casa, vamos ter um nenê para ver se melhora o casamento.
E isso não é o que muda a relação dos dois. Não. Eu estou exagerando. Não, você está certíssima. É aquilo que eu estava falando no início. Se a relação já está boa, o casal tem uma boa estrutura psicológica, são cúmplices, o bebê até reforça esse vínculo, né, da família, vem para acrescentar. Quando a relação não está boa, usar a gravidez, hoje já não é tão... Antigamente tinha mais isso, mas às vezes a pessoa ainda acha, poxa, eu engravidando, quem sabe... Melhor. Não é a melhor. Primeiro é melhor o casal recuperar essa relação, um conhecer melhor o outro, resolver as questões, as diferenças. E aí depois sim ter o filho numa situação em que ambos estão mais cúmplices. Não é o filho que vai resolver. Você tem feito muita terapia com casais? E no caso do casal, por causa de nascimento de filhos, ou por essa questão, ou por outras, você tem feito individuais ou em grupo? Porque depende de cada caso. Geralmente a gente faz na terapia do casal, eu atendo no início os casais assim separados, para que ambos possam ter bastante facilidade para falar, ficarem mais à vontade. Outro. Senão vira aquela confusão e aí não resolve, né? Então a gente faz primeiro para entender, para conhecer. Uma falando pra outra, eu falei, se a gente fosse casado, isso é um problema, a gente tava na terapia. Pois é. É porque a gente acha que a razão é da gente. Mas depois a gente junta no momento que acha que... Porque eu faço a terapia sexual também, para ajudar nessa reaproximação, e às vezes o casal não está muito preparado, não sabe muito como lidar com determinadas situações, então a gente junta o casal, né? Tá certo. Mas tem sim, inclusive quando a mulher ainda está grávida, muitas vezes. Tem pessoas, por exemplo, algumas pessoas que acham... Não conta. Não. Eu quero, se você falar assim, ela vai falar de mim? Porque o que você sentiu, se caso você teve o primeiro filho? Volta lá a memória. Talvez seu marido esteja aí porque ele realmente ama. Mas se foi fácil para ele? Ou ele esteve do seu lado e vocês dois se davam bem? Isso é um presente. Na maioria, às vezes vocês estão passando por algum problema e aí eu tive um parente que teve um neném em plena crise. Mas souberam, estão juntos até hoje. E Carmen Jansen vai falar o que você pode fazer, senão ela te ajuda também, tá? Ô, Carmen, eu vou tomar meu colágeno, porque é engraçado. Eu falei pro pessoal que eu tô pondo uma cinta mesmo porque eu emagreci muito aqui atrás por causa da pele, emagreci muito rápido. O doutor falou, Flor, sua pele está totalmente elástica. Tua pele, ela tem, eu posso puxar, porque ele puxou bem meu abdômen, porque eu emagreci muito. Quem é... Vai, ajuda a Estela, que eu acabei de tomar minha vitamina. Quem é ovo-lacto vegetariano pode consumir essa receita. E quem tem intolerância ao glúten, ao glúten, porque a receita não tem glúten. Porque eu vou utilizar goma de tapioca. Quem não come carne, aqui está o segredo para substituir a carne. Proteína vegetal, que é do cogumelo. Carne, mas eu não quero comer todos os dias, que eu sei Você que não é bom. Você pode substituir por cogumelo. Eu adorei. É ótimo. Aqui, Florzinha, tem salsinha, ainda com um pouco do talo e água. Aí eu vou processar, certo, que ele vai ser a base do da nossa trouxinha verde. Nós estamos trabalhando tanto tempo. Eu já ia falar green pioca. Tá acostumada. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. That's now when you call. Gente, olha, a doutora Estela Hermes está preparando uma trouxinha verde. É gostosa? Vamos provar. É como se fosse uma panquequinha, um crepezinho, só que amarradinho e vai ser verde. Porque as pessoas querem pratos diferentes, porque quem está reeducando o alimentar, a gente cresceu café com leite, pão, manteiga, arroz, feijão, macarrão. E aí a gente não tem saúde, a gente vive mais, está tudo doente. Então, o que a doutora Estela Hermes, ela vem toda semana, por quê? Você pode comer a pizza, como eu fiz no fim de semana, mas durante a semana muda tudo na sua casa. Você vai ter marido saudável, vamos pôr aqui no vapor. Isso, a cebolinha, porque a cebolinha você vai dar um nozinho da trouxinha. Seu filho não vai ficar doente, né? Graças a Deus, tomara, né? Seu marido também não, apesar que você já pegou ele adulto, né? Não, já peguei ele adulto, já. E é importante, durante a infância, você cuidar da alimentação. Porque durante a primeira infância vai determinar exatamente o que você pode ser. Então, você que cuida de criança, você que tem criança em casa, você que é avó, né? Ontem foi o dia da avó, se não me engano. Foi, dia da avó ontem. Enfim, preste atenção naquilo que o seu neto, naquilo que o seu filho consome. Porque a gente precisa fazer com que as crianças realmente comam melhor.
Por quê? Abrir um pacotinho de salgadinho, abrir um biscoito é fácil. muito fácil. Agora, ensina o seu filho a comer o arroz e feijão de cada dia, com o legume, com a verdura. Eu não gosto de verde. Você vai fazer assim, ó. Você come só um pouquinho. Começa por aquilo que você não gosta. Mas começa Meus de filhos beber, comem né? tudo que eu coloco no prato. Comem, Se eles não comerem, comem. eles não levantam da mesa. Comem. E você que educa, você que tá ali no dia a dia, você tem que ter pulso forte. Você tem que realmente Porque eles falam, não se gosta, impor, nem porque comeu. é muito Olha fácil cor. a criança falar, não, eu não quero. Aí a mãe vai e depois dá um Por quê? Porque leitinho, o então vai e depois salgadinho, dá alguma docinho coisa. dá um prazer diferente, né? É. Mas o alimento gostoso, quando é bem feito, o Dá alimento prazer. saudável também dá prazer. É por isso que você vem direto aqui. Desculpa o Obrigada. interesse, tá? Além de você ser muito simpática, divertida, você fala, Flor, ela faz a bioimpedância. Vai lá fazer uma análise com a doutora Estela. Ela atende em 4 endereços. Tem uma prole de filhos, um marido. prole, verdade. Aos pacientes. Ela atende em 2 endereços aqui na nossa cidade de Campinas e 2 em São Paulo. Muitas pessoas estão indo em São Paulo com a doutora Estela. Muita gente me vê. Você fala, mas a Muita. doutora Estela cuida de você desde sempre. Obviamente, se você fizer o que Há fizer 3 exatamente o que anos, ela Gui, fala. Eu comecei a participar do seu programa, eu estava grávida do Guilherme. Guilherme, é verdade. O Guilherme, então, tá com 3 anos, faz mais de 3 3 anos anos que nós estamos juntas e verdade. é aquela coisa, você que está acima do peso, você que é obesa, eu sei que é difícil, mas cada refeição bem feita, fracione a sua alimentação, é uma vitória. Cada vez que Que eu você faço? dizer Não não, ponho as coisas cada vez que gostosas. você disser não para aquele alimento que é gordo, cada vez que você beber água ao invés do refrigerante, cada vez que você realmente começar pela salada, ao invés de ir para o arroz e feijão ou macarrão, seu organismo já vai estar agradecendo e a mudança vem. Só que a gente tem a pressa, né? A gente quer do nada já acordar magra. Não. Tem um trabalho. gradativo, Você né? tem que, realmente. Ó, gente, Você tem que investir. eu não minto pra Estela. Eu falo, minha semana foi assim. E ela faz lá, o detox aqui, detox ali. Mas eu aprendi com a doutora Estela a mudar de vida. Eu faço assim, ela vai te dar alta, você continua vivendo assim. É a mesma coisa com a minha pílula seca barriga. Lembra disso aqui, Estelinha? Da minha miniatura, antes da gente começar aqui, Lembro. ó. Fazer, olha, gente, Ela tem que fazer uma nova, né? vou fazer uma nova, porque é pra vocês terem... Olha, isso aqui tem o quê? Quanto tempo? Menos de 1 ano, né, I? Eu tirei o cabelo. Olha isso. Eu não Manutenção, gosto de né, ficar, Florzinha? Eu como tudo. Eu como tudo. Gosto de comer bem. Carmen, eu nunca Então. perguntei, eu vi que você tem um filhão lindo. Não, Um filhão não, maridão maridão. lindo. Desculpa, você tem filhos? Não, não tenho filhos. Então você sabe bem o que as mães falam. Sim, porque eu atendo você muitas mães. Não teve os filhos, mas você viu que É, elas e a sim. gente estuda também, né? E a gente atende mães, trabalha com mães, né? Atendo muita mãe em consultório, por Porque exemplo. não muda só a vida do casal, quem tem filhos também. Porque tem um filho tem mais responsabilidade. Mas o Sim. casal que não tem, se não souber lidar sem ter um filho, porque a gente cresceu para casar, para ter filho, para procriar, né? E fazer uma prole, ter uma família e deixar seu legado. Sim. Hoje nós somos empresárias, hoje nós fazemos muitas coisas. Eu não quero ser mãe também. Não é de mim ser mãe, eu não pretendo ser mãe. Nem a Iris, meu irmão quis ser pai, minha cunhada também. Mas também há um trabalho entre o casal que tenha filhos ou não. Sim, claro. Algumas mulheres me procuram, por exemplo, no consultório. Cada caso é um caso. É. Então, me procuram por diversas situações. Mas vamos pegar uma situação daquela mulher que não tem desejo depois que tem o bebê. Elas às vezes falam, mas já passou a quarentena, a gente já está Mas porque retomando, ela se sente mal mas com o eu não corpo? tenho. Então, tem vários setores, várias situações. Por isso que a gente analisa cada caso. Então, muitas vezes ela se sente mal com o corpo. Muitas vezes a questão do casal, da intimidade, precisa dar uma melhorada, um up, porque o casal não está assim. Então, eles têm um bom relacionamento, mas essa questão antes já não era tão bom, então precisa dar uma melhorada. Então, a gente vai trabalhar o que pode melhorar. Tem a questão do cansaço, que essa mãe às vezes está muito estressada, está cansada, não está fazendo nenhum exercício para recuperar também a saúde. E tem também, Flor, quando a mulher está amamentando, ela está sob efeito da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, responsável Tá. pela produção do leite. Esse hormônio, ele baixa a testosterona, que é o hormônio do As desejo. mudanças corporais que acontecem. Então, é como se a natureza dissesse, agora você tem que cuidar aí do bebê, né? Então, baixa a testosterona, que é o hormônio do desejo, e aumenta a prolactina. Isso não que aconteça a falta de desejo com todas as mulheres, mas é bem comum. Então, assim, quando o casal, por isso que a gente fala, mas vocês precisam namorar, tomam um banho junto, uma rapidinha na hora que o nenê tá dormindo,
procura ver dentro do seu contexto de vida, como que vocês podem estimular esse aspecto, porque o mental também ajuda no hormonal, né? Precisa juntar todos os aspectos, o namoro, aquela vontade de estar junto, de tomar um banho junto, de se estimular, para ir retomando aos poucos, né? Se realmente com o tempo não voltar, ir no médico, ver como é que tá a taxa hormonal. Aí eles até né? falou que perguntaram isso agora, que eu tô até... Fala de novo para baixar o volume, diretora. Então, uma telespectadora ligou. Qual é o tempo que eu posso me permitir não ter esse libido até procurar uma terapia, uma ajuda para essa fase hormonal que acontece na mulher? Tem um tempo, Carmen, que é aceitável entre o casal? Tem, por exemplo, os primeiros 2 meses, por exemplo, vamos dizer assim, 40, 50 dias, é aquela fase da quarentena que a mulher ainda está recuperando o corpo e tal. Algumas mulheres, assim, logo que elas estão liberadas pro sexo, elas já querem fazer sexo. Mesmo tendo... Tem mulheres que já têm essa disposição, porque já tinham isso antes e às vezes a questão hormonal para elas também, o hormônio não baixou tanto, mas se passou assim 2 meses, 2 meses e meio, ela percebeu que não tem vontade nenhuma. Então assim, é importante ver como é que tá essa relação do casal na questão do namoro. Né? Foi ao médico, viu se os hormônios estão tudo ok. Então, primeiro, descartar causas orgânicas, verificar se a parte hormonal está ok. Vai fazer os exames, está tudo ok. Isso. Então, assim, vamos começar a estimular a intimidade mesmo. Vamos fazer aquelas coisas gostosas que a gente fazia antes e a gente deixou de fazer. Sabe? Lembrar bem, o que a gente fazia? Lembra que você fazia tal coisa comigo, né? Fala lá com o parceirão e era super gostoso, eu ficava excitada. Vamos voltar a estimular isso? Conversar, né? Conversar, precisa ter esse diálogo. Difícil, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de falar de sexo e, assim, muitos casais não falam. Por isso que a Carmen Jans faz essa ponte. E com muitas o casal. vezes o casal já não tinha tanta intimidade, você gostaria de ter. Você vai falar com a Carmen, se ela não puder, você de longe, ela faz via internet, ela tem que ver você, saber suas reações, sentir como você se sente, que você fala, eu tô bem e não está tão bem, porque ela deixa a terapeuta que ela vai cuidar de você, né? Sim, e vai tem também, isso. Respondendo ainda essa pergunta que a telespectadora ligou agora, tem também a questão de que algumas mulheres têm aquela depressão pós-parto, que também é normal, no primeiro mês. Acontece assim, com algumas. Acontece, porque mexe demais com os nossos hormônios, né? Então, às vezes, a mulher tem essa depressão pós-parto, mas ela o médico tem que estar acompanhando, tem que ir embora logo essa depressão. Porque se ela perceber, como é que ela sabe? Se está demorando muito, se não está demorando muito. Primeiro, é importante ver o grau da depressão. Então, ela perceber como é que ela está. Ela está muito para baixo? Como é que está a questão de autocuidado dela? Ela já não está cortando as unhas? Porque a mulher, mesmo quando ela está meio para baixo, ela quer cortar a unha dela, ela quer dar uma arrumada no cabelo. Mas se ela percebe que essa parte de autocuidados não está legal, que ela está se deixando, às vezes está largando até o bebê, não vai trocar na hora que tem que trocar. Então, assim, conversa com o médico, porque às vezes essa depressão está estendendo um pouco. É sério até pro neném. Então, maridos, fiquem atentos, viu? Vós e avós, atentos nos seus filhos, em suas noras. Não é defeito, mas ajude, porque às vezes não é bom pro bebê. Muitas coisas geram, tudo gera coisas difíceis. Agora, Carmen, muitas mulheres, quando elas engravidam, a primeira coisa que eu sinto, eu lembro a Estelinha, a perna incha, né, Estela? Incha bastante. Dói! Não, e aí tem mulheres que têm problemas de circulação de tamanho, modo que aí sai varizes em mulheres jovens. Exatamente. Né? Mulheres jovens se você também. não fizer atividade física, você vai ter um treco quando você levantar a minha já tá fazer caminhada, né? Verdade. Precisa cuidar da parte veio vascular. Aqui. Veio. E a gente tá falando, né? De inchaço, que não faz atividade física, da varizes. Eu falei, sério, afeta doutor? demais a circulação. Eu não sabia, mas descobri isso. Eu tô fazendo antes e depois, massageando de manhã, à noite, depois eu vou mostrar pro pessoal. Por isso que quando a gente fala, né, das pessoas fazerem exercício, quando a gente fala de sexualidade, que abrange tudo isso, a questão da saúde, do melhora, né? Da apetite sexual. Alonga, exatamente. Então a mamãe aí que teve o filho, se ela já puder, dá uma alongada em casa, sai um pouquinho de manhã lá fora no sol, dá uma alongada no corpo. Tem que sair por causa da vitamina D de qualquer modo. Por causa da vitamina D, exatamente. Senta no chão, a gente toma um comprimido, quintal. Sem o sol não funciona a vitamina D. Porque... É a mesma coisa que não tomar. É a mesma coisa, você não ajuda ele, ajuda a sintetizar, a potencializar. Eu já fiz um alongamento um dia aqui. E dá uma diferença. Eu falei, tem pessoas que não podem mover-se muito, mas vai porque eu falei de fazer esse alongamento que você fez, subir a mão assim. Nossa, o do pescoço. Eu soube fazer aqui, gente.
É maravilhoso. É. Puxa o pescocinho de lado. Eu vou dar amanhã. Amanhã ou outro dia que eles deixar. Sim. É importante para a mãe porque assim os exercícios eles ajudam a melhorar também o metabolismo, mexem com os hormônios. Então precisa fazer também os exercícios. Carmen, ligou uma telespectadora que ela quer ser mãe e ela falou, ela tá com medo. Por quê? Ela tem um relacionamento muito bom e eles, o casal quer, mas eles têm medo que mudem. Ela perguntou, o primeiro filho vai ser uma prova de fogo para nós? Nossa, prova de fogo, hein? Acontece, porque a pessoa quer ser mãe, mas tem um medinho, né? Sim. É importante que o casal converse, né? Porque essa é uma etapa muito bonita da vida. Como que eles conversam sobre os valores, né? Como que eles pretendem educar esse filho? Porque, assim, a questão da educação dos filhos também gera muito estresse, muitas vezes, nos casais, por causa da questão de valores, que um quer ensinar de um jeito, o outro quer ensinar do outro, um tira a autoridade do outro. É importante entender, assim, é lógico que tudo é na prática, né, gente? Não existe uma receita, mas é importante o casal conversar sobre os valores, como que eles vão educar esse filho, como que eles pretendem compartilhar das tarefas depois, porque vai ser mais, eles vão ter muito mais responsabilidade. É importante eles fazerem um planejamento financeiro para que eles não sejam pegos, porque senão é um desgaste muito grande também, a falta da grana. E quando a criança vem, acaba sendo tudo diferente, né? Porque é muito gostosinho estar ali com o bebezinho tudo, mas você tem que ter uma estrutura para poder cuidar financeira. Fazer uma nova casa, né, Cezinha? Ah, então. Foi uma estrutura grande. Que ele ama o que faz, ele ama trabalhar aqui. Ele nunca quis sair da rede de família. A rede de família vai e volta. Cezinha tá aqui, né, Cezinha? Ele volta, desde que filho eu conheço pródigo. rede de família, a Cezinha está aqui. É uma relação de amor mesmo, né? Dia 20, gente, Silvio Santos vai falar daqui com muito carinho. Você vai ver, vai falar que isso aqui é uma TV Família. Espero que não corte, com certeza. Ele foi elogiar a gente, a TV Família, né? Porque eu sou família, ele sabe disso. Ele foi elogiar justamente isso. E o Cezinha, realmente, foi muito difícil para ele. Eu lembro, ele preocupado, saco de cimento. Isso que ele muita teve responsabilidade. A bênção de ter um lugar que ele pudesse construir, né? Isso. Que aumentou, aí vai ter uma criança correndo, você começa a pensar no espaço. Sim. É bom planejar, então. É muito importante planejar. Claro que a gente sabe que às vezes o bebê vem e você não planejou. Mas como ela está perguntando que eles estão pensando em ter um filho, então pense em todas essas questões. Questões financeiras, a questão da educação da criança, que às vezes os casais jovens não pensam, mas a criança vai crescer. Como é que você vai educar? Então ela quer roupa, o brinquedinho. Então, vai ir roupa nessa fase de bebê, né, Cezinha? Você sabe, toda hora compra, né? Cresce, espicha. Toda hora compra roupa nova. Você foi passando na escadinha algumas roupas ou você doava e comprava Não, roupa? foi passando, né? Vai passando, João, né? Francisco, Mas ela teve Guilherme, uma vai todo escadinha, mundo. né? De um filho pro outro. Lógico, a gente tem que aproveitar, porque eles crescem muito rápido. O ideal é guardar, porque você falou, eu quero ter um filho só, mas se vier outro. Mas também, se você sentir de doar, doe, né? Muita gente precisa. Muita gente precisa, é bacana. E mais um conselho também para esse casal, né, que quer planejar o filho, para eles combinarem também de como que eles vão continuar namorando depois, para que eles continuem sendo carinhosos um com o outro, que aos poucos eles voltem, que essa vai ser uma fase assim de que a mãe vai estar mais voltada para o bebê, mas que ele seja parceiro, que eles continuem beijando na boca, namorando, para que eles retomem a relação íntima depois, a questão da sexualidade, de uma forma mais natural. Natural. Você viu que ela falou de pintar unha, né? A lingerie é importante. Homem visual, Carmen. Porque chega o bebê, a mulher tá usando a lingerie mais confortável. Ela tava inchada, ela tinha um serzinho ali. Porque né? aí nesse momento ela tá mais focada mesmo no conforto dela. Ela estando bem é o que importa, mas tem sabe? homem que tem medo depois de ter relacionamento com a mulher. Tem alguns porque homens o homem que aí tem. trata a mulher como mãe. Esquece que ela é esposa também. Acontece o lado errado também por parte dos homens. Isso é muito importante porque acontece sim. Inclusive tem alguns homens que nem tem relação sexual com a mulher quando ela está grávida. Isso não é a maioria, graças a Deus, mas acontece porque tem esse mito, fica com medo de machucar o bebê, ou alguns acham que a mulher não está tão... ele perde um pouco o interesse por aquela mulher que está barriguda. Então, acontece sim eu já ouvi do homem relatos também. de ciúmes da amamentação do Tem bebê. também. Luiz Ricardo, ele conta pra todo mundo, por isso que eu vou contar. Ele falava assim nos corredores, eu não vou namorar com a minha esposa, meu filho está na barriga da minha mulher. Essa confusão. Você foi assim, ô Cezinha, não? Não deixa o dinheiro na mão. Marcelinho? Oi, tem filho ou vai ter? Não tem, né?
Então não pensa nisso, meu filho tá na barriga dela, tá? A não ser que ela esteja com o libido baixo, que pode ser que aconteça aí. Sim. Não tem problema. Isso que você está falando é muito importante. Luiz Ricardo, um artista nacionalmente, né? Ele fez isso. Falou, minha esposa ficava brava comigo. Porque inconscientemente, isso é inconsciente. O homem, quando acontece isso, ele passa a ver aquela mulher, ele começa a ver o papel de mãe. Ninguém quer transar com a mãe, né? Então, assim, é importante ter bem claro esses papéis da paternidade, que aquela mãe vai ser mãe do bebê, não mãe dele. Para ele, ela continua sendo uma mulher. Verdade. É a Aliás, mulher dele. Eu vou fazer grávida. uma pergunta, você vai me responder daqui a pouco. Tá. Tem o bebê, começa, tchau pai, tchau mãe. Casal. Será que é bom para um casal? Peraí que você fala já. Aí, né, pai, mãe, que fofo. Será que isso é bom pro fogo? Pode ligar aqui, você não quer falar nada, a diretora Iris passa a pergunta aqui, de conta que veio no cérebro, na mente, a pergunta eu faço. Você tá com frio aqui? Sou eu, hein? Não, Florzinha, é que assim, a pessoa vai ficando magra e ela está sem a blusa, então ela sente mais frio. Tiaguinho. É normal. Tiaguinho. E o vento fica bem em cima de você, né, diminui Flor? um pouquinho aqui, não, eu O vento tô... fica aí. Então é sinal que eu tô sem gordura no corpo? É sinal que você tá mais magra. Adoro! Eu Sem sinto- gordura não, a gente tem a gordura Eu sei, né? que faz parte toda Sem da gordura nossa é só parte aqueles hormonal. loucos, A gente né? precisa da gordura. Tem gente A que gordura é fala que não importante quer pro nada nosso de corpo, gordura. só que a gente tem que Não ter um pode. mínimo de gordura e uma gordura saudável. Que dá energia. Exatamente, que dá energia, que faz toda a parte hormonal. Então ela atua em uma série de coisas. Além disso, ela faz a nossa proteção também do Exatamente, ou corpo. seja, não queira tirar gordura. Eu falei que eu não tenho aquele excesso. Então dá mais frio. As pessoas mais magras sentem mais frio, Sim. é verdade. Florzinha, aqui, ó. Pra Aí quem eles é o chegou agora, contrário, aí eu eles é suei Ok. o alho no Sim. azeite de oliva e coloquei O nosso cogumelo. o alho poró, tá, o tá alho vendo? poró, sim. O alho poró Nós aqui. mostramos E aí eu durante. coloquei o cogumelo. Mas é bom falar que se alguém ligou agora, não tem problema. Oxi, é da Estela. Coloquei o cogumelo shiitake, agora eu vou colocar o cogumelo Paris fresco. E aí depois eu vou adicionar uma pitada de sal do Himalaia, Certo. vou mexer e vou tampar, Florzinha. Tá bom. Tá? E ele vai fazer ali naquela cocção do foguinho bem baixo. E vai saborizando um no outro, um temperinho. Pegando no outro. Exatamente. Ele vai murchando. Não quero ficar mexendo na hora. Ele muda de tamanho, né, doutor? Eu vou procurar uma Ó, os tampa. ovos. Aí a gente vai precisar de 4 ovos. Isso daqui vai dar um ovo. Você consegue fazer 2 trouxinhas. Tá? Então aqui como tem uma equipe muito grande, Tem. então eu coloquei E todo 4 mundo adora. ovos. Ok. Então a receita tá aí um pouquinho maior. Certo. Um ovo dá 2 trouxinhas. Isso. Vai batendo. E esse aqui é fécula. Isso daqui é tapioca. Goma de Tapioca, adoro! Exatamente. A primeira pessoa que me ensinou a fazer crepioca, falou em televisão, foi você. Foi você, doutora Estela. Foi todo mundo. Eu tenho uma novidade, crepioca. Delícia, igual green nosso pioca. portal, né? Green pioca, a pizza de couve-flor, né, doutora Estela? Às vezes a pessoa quer uma cozinha planejada, né? Um simples. Aí você pode transformar a sua casa, principalmente a mulher que fica em casa, né, Ricardo? O bebê tá chegando, quer fazer aquele quarto de bebê de princesa, né? Ai, adoro. Mas não esquece a lingerie, a Carmen tá lá falando. Esquece a lingerie, se você usava fio dental, esquece box, calção. Aí, Florzinha. Não, tem que ser... Sensualidade, né, Tem que Estelinha? ser sensual. Ô, Estela, conta pra nós. Você como Nutri-Chefe, muitas grávidas te procuram pra ter um bebê saudável, Sim. não engordarem além do que é necessário, que tem um peso a mais ali, e emagrecerem com mais rapidez. Você pôs agora o chia. Eu coloquei chia e tô colocando flocos de quinoa. O quinoa que faz no nosso corpo? O Quinoa chia nós é já um tipo falamos. é um grão, né, que Uhum. ele substitui muito bem o arroz. Então, para quem tem glúten, a quinoa é excelente. Você tem grão, eu já fiz aqui, como se fosse arroz também. E é um grão que ele é rico em alguns minerais, então é excelente principalmente para quem tem intolerância e para quem quer ter uma vida mais saudável e consumir um grão que não vai te engordar tanto, porque ele tem muita fibra, ele tem alguns minerais, então você vai Muito tendo aí bacana. mais... É claro que o que a doutora Estela tá falando, tudo que a gente toma tem resultado. Mas se você todo dia, nos fast food, comer pizza todo dia,
É claro que você vai falar não deu certo, porque peraí, você tem que fazer sua parte, né? Porque é um conjunto de coisas que esses alimentos não são alimentos, são distrações deliciosas só para dar aquele carinho para você. Por isso que as nutricionistas e os nutricionistas fazem parte de uma equipe multidisciplinar para poder cuidar de você. Por exemplo, lá em São Paulo, a doutora Estela trabalha em conjunto com o doutor Rodrigo Scabelo. Doutor Rodrigo Scabelo é um médico que vive se atualizando. Beijo pro doutor. Um beijo, doutor. Vamos trazê-lo, né? Tô com muitas saudades. Ele sempre tem novidades, sempre está viajando. Ele escreveu um artigo científico bárbaro agora também, sobre uma medicação que é uma homeopatia, né? Alemã. Então é top, né? Top. Escreve em alemão, em inglês, em tudo, em português, espanhol. Ele é muito bom. Bom, ele é maravilhoso, de lá, né? quase caindo de cama, saí de lá, outra pessoa, no dia seguinte não tinha mais nada. Então eu comprovei. E a doutora Estela tá lá porque a alimentação faz parte, né, Estelinha? Sem dúvida Porque ele vai nenhuma. lá, trata, faz a acupuntura, você faz o uso do medicamento. Se não comer os alimentos certos, eles roubam sua energia, sua disposição. Isso. E se você ficar aquela história de muitas horas em jejum, também é muito ruim, porque seu corpo precisa de energia. Então você precisa consumir alimentos mais vezes ao longo do dia. A gente tem que ter essa consciência de que a dieta que você vê na revista não é a dieta que serve para você. O que serve para uma pessoa pode não Nem na servir para internet. outra. É então individual. o ideal é consultar um nutricionista para ver o que melhor. A doutora Estela falou pra mim, Flor, come de 2 em 2 horas. Eu falei, Estela, se eu falar pra você que eu vou fazer, eu não vou fazer. Porque eu sou das antigas. E eu sou daquela que tomava café, almoçava e jantava. Então eu consigo fazer um lanche aqui, que é essa hora do programa, e consigo fazer um lanche à noite. Então ela fez um cardápio pra mim. Aí eu falei pra ela, Estelinha, eu em restaurante eu tenho que comer muito fora, não tô podendo ver alface. Então ela mudou todo o meu cardápio. E ela vai te dar saúde. Porque às vezes você enjoa de uma coisa ou outra. Principalmente se a gente vai sempre no mesmo lugar. Não dá, gente. Exatamente, Chega uma hora que não Florzinha. dá. Então, ela vai mudando. Aí eu entrei na fase do caldo. Ela preparou vários caldos pra mim. Eu falei os que eu mais gostei. E aí, eu gosto de tomar caldo à noite, Estela. Pra mim é ótimo. melhor tomar sopa. Eu não me sinto pesada. Ou A eu comia digestão é folhas melhor, à noite. né? Aliás, eu tô devendo uma visita na casa de uma amiga que ela faz uma salada com manga. Manguinha na salada, né? Uma sexóloga. Mas ela falou que não dá alface à noite pro marido, não, né? Que ele é relaxante. Alface? Né? Alface não, né, Estela? Alface não, né, À Florzinha? noite, se você quiser namorar com o marido, esquece alface, tá, gente? Põe bastante salsinha e cebolinha, que é afrodisíaco, tá ótimo. Aí tá ótimo, né? Pois é, né? Mas não é no pão, tá? Aí pão dá cansaço, dá energia só na hora, né? Dá Aí a pessoa fica cansada, acabou o pique. Ó, Florzinha, só tô vendo se a frigideira Tá. tá um pouco quente. Não, mas a gente espera. Facinho, Estela. Facinho. E o importante, não vai leite, né? Então, uma panqueca tradicional, você coloca ovo, farinha, leite, sal, enfim. E aí você fica tentando dar o ponto, sendo que isso aqui é Entendeu, simples. diretora Iris? A Iris ama a panqueca, parou de comer porque ela não pode com a farinha, né? Então ela come de vez em quando, obviamente, mas ela evita. Ô, Estela. Oi, posso falar pra Estela da novidade? Estelinha, a gente sabe que a tecnologia é babado, né? Você vê o doutor Rodrigo, que tem ido pra Alemanha, produtos naturais. Sim. Não é? A gente fala, mas funciona? Esse homem, pra achar um lugar na gente, você consegue, mas tem que ligar. Ô, Estelinha, eu tava falando que eu queria afinar a perna e tal, né? Aí a gente descobriu uma bermuda que tira a celulite, que afina a Que perna. legal. Que ajuda drenar seu corpo. Viu, I? Não esquece. Gente, eu emagreci. Olha, Estelinha, o macacão desceu. Você fala, Flor, você emagreceu? Sei lá, eu acho que eu emagreci, porque, ó, desceu aqui, eu tive que tirar meu sutiã. A calça tá arrastando, gente, é novinho, ó. Não tá arrastando, gente? Olha aí. Tá um pouco, sim. Né? E tirei a medida com esse sapato. Ô, Estelinha, peraí, deixa eu cortar o limão, Carmen. Eu vou dar uma dica até na parte... Você quer brincar com o seu marido? Eu vou te dar uma dica já já. Me dá aqui, Renanzinho, esses magnetos aqui. Os magnetos, isso. Cadê meu limão? Tá ali atrás? Vou pôr aqui, ó. Gente, doutora Estela, eu vou mostrar o que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou cortar um limão no meio.
para mostrar. A doutora Estela é a minha médica. A Estela não vai mentir, porque eu não faria isso com ela, tá? Ela não tá ganhando nada para fazer. Tá ganhando alguma coisa, doutora Estela? Não, né? Vou pôr um limão aqui. Só a vitamina C do limão, pronto. Pra baixo, vou pôr pra baixo. Pode ser? Confirma com o meu amigo se pode ser pra baixo. Pra cima? Não precisa nem ser pra baixo. Sério? Que a pastilha vai agir na casca do limão? E outra aqui. Deixa aqui, tá, Estelinha? Tá bom. Fica aí, Estelinha. Já já te conto o que nós vamos fazer. Eu preciso de uns minutinhos pro pessoal ver. Né? Sabe o que é, gente? Quando me contaram que isso aí faz... que alcaliniza o sangue, eu vou fazer o teste agora. E a Estela não vai mentir, porque a Estela é muito séria. Ela, como Nutri-Chef, ela não vai dizer nada que não seja verdade. Querida Carmen Jans, nossa sexóloga de plantão. Gente, anota os contatos da Carmen no site dela. Você vai ver vários programas que ela fez de rede nacional, assuntos que não podem ser abordados aqui por causa do horário. Muita coisa tem na sua, né? Desculpa, meu microfone no braço, tá batendo o braço? Bateu? Desculpa, mais para baixo o microfone, ok. É que a gente pôs aqui e foi descendo o microfone. O Anderson vai equalizando aí, minha filha. Então, Carmen, as pessoas, através do seu site, tem muita informação, né? Sim, eu tenho vários Só agenda, vamos pôr o artigos site da também. Carmen pra mim? Só pra, não é o fim não, tá? Eu só tô pondo. Claro, porque eu sou claro. muito grata por você estar aqui todos Eu os que meses. agradeço, é Eu muito sei bom, como é sua prazer. agenda. É um Ela prazer tem estar sido aqui, muito Flor. pacienciosa, que teve um programa que ela entrou e falou, oi, saiu, né? Mas é porque as pessoas acham que a sexóloga só trata da parte sexual. Não é isso, é do empoderamento da mulher. Nós falamos do empoderamento profissional esses dias. Mas o empoderamento é a nossa sensualidade. É, né? porque as pessoas confundem sexo com sexualidade. Então, às vezes a gente fala, vou falar de sexualidade, e as pessoas acham que a gente vai falar de sexo. E a gente pode falar um dia inteiro de sexualidade sem falar em sexo. Porque a sexualidade, ela tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa... o nosso humor, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É o nosso jeito de ser. Entendi. Então, envolve, assim, os relacionamentos interpessoais, inclusive na escola, no trabalho, Verdade. com as pessoas. É a maneira como eu me comporto diante das situações. Né? As minhas emoções, os meus sentimentos, tem a ver com a minha Muitas personalidade. mulheres estão ouvindo o que você falou do filho, falou verdade, Flor, eu perdi aquela confiança, eu me sentia bonita, mas o corpo você cuida, a gente ensina aqui. Sim. Né? Nós mostramos tecnologia, falamos E é de várias coisas. importante retomar, né, essa mudança. Mas a sua autoconfiança vem de você, não é uma roupa, não é um corpo. De forma alguma. É algo que você consegue produzir. De forma alguma. Tanto é que tem muitas mulheres que às vezes estão com o corpo em cima e estão com baixa autoestima, Verdade. né? Porque a autoestima é como você se sente em relação Conheço a você, meninas né? lindas, com olhos azuis, que choram porque não conseguem namorar, que ficam assustam os homens de que correm atrás do desespero é tanto, porque não... Lindas! Precisa que trabalhar não confiam aí. em si. Precisa fazer uma terapia, trabalhar a autoestima e ver por que tem elas têm esse comportamento, né? De desespero, de insegurança na relação. Porque às vezes sufoca muito o outro e ninguém aguenta, né? O que você falou, além de sufocar, voltando às crianças, e teve uma amiga que ligou e falou assim, Flor, eu não durmo. O meu filho chora A noite inteira. noite inteira. Como que eu vou ter pique pro marido? Não tem. É complicado. Esse primeiro momento, tem criança... conversar com o marido? É conversar com o marido Parceiro. e combinar ou com a parceira, ou com a né? parceira. Vamos falar, às vezes a mulher engravida, ela tem uma esposa. Sim, Desculpa, exatamente. porque senão vai parecer que somos preconceituosos. Com certeza. E não é verdade. Nós amamos o ser humano todos. Sim. Seja hétero ou não. Seja gay, hétero, bi. Não estamos nem aí. A gente quer ver você feliz, né? Então, conversar com o parceiro ou com a parceira para dividir as tarefas, né? Essa parte da divisão das tarefas tem sido um estresse para muitos casais. Então, mas também acontece que muitas vezes a mulher, ela inconscientemente, ela acha que é ela que tem que abraçar tudo. Então, ela também precisa ser generosa. É culpa dela. Também, muitas vezes, de saber Põe tudo aqui, delegar. né? Ela põe tudo nas costas, aí ela fala, mas eu não dou conta. Então, assim, combina bem. 2 vezes por noite, por exemplo, você levanta e vai pegar o bebê para mim, porque para amamentar não tem jeito, ela vai ter que amamentar. Agora, quando passa essa fase de amamentação, ou quando a criança cólica, já né? começa a ter papinha e outras comidas, né? diferente. Dá bem, e a criança está chorando e não é hora mais dele comer.
o pai pode ir lá também e dividir com ela essa tarefa, né? E assim, nas tarefas da casa também, né? Nas compras, na troca de fraldas, enfim. Tem que conversar para cada um fazer uma coisa também, não ficar tudo nas costas dela. Quantas vezes você levantava à noite, Cezinha? Toda hora. Ele chorava muito, Judô. Cezinha? Daniel, né? O casal fica muitas vezes... É raro a criança que chora pouco, é um presente, é uma dádiva. Tem algumas crianças que os pais... Eu tô atendendo um casal que agora eles já tiveram um bebê, eles falam, nosso bebê dorme a noite inteira. Eu falei, nossa, que continue assim. Porque Cezinha, geralmente o que acontece é isso. E algumas crianças choram muito durante meses. É uma fase difícil para a mãe, para o pai. Aí eles ficou com ele a noite inteira, gente. Minha mãe queria ficar com o meu sobrinho. Ninguém aguentou. A Iris passou a noite em claro com o Lucas aqui, não foi? Ele tinha muita cólica. Vai de criança para criança, Tem fase né? que não tem jeito, tem que ter paciência, o casal tem que estar muito unido, conversar muito, falar, amor, logo isso vai passar. Porque a mulher tá cansada, às vezes até o parceiro mesmo, né? E aí não tem... Tem que esperar passar essa diálogo, fase, não né? tem força, a Carmen te ajuda. Porque ela passa, faz a viu, ponte, gente? passa, E passa tudo tão passa. rápido. O lado bom é isso, que passa tão rápido, que depois a gente sente até saudade daquela fase do bebê pequenininho, né? Amigo, nunca faça o que eu já vi pessoas fazer. Ai, não tô feliz, mas minha esposa tá na depressão pós-parto, vai lá afogar as mágoas na bebida. Quantas vidas são ceifadas por causa da bebida? Quantas famílias destruídas? Eu tive isso em casa, né? E eu tenho um pedreiro que eu adoro. E ele gosta muito da gente, é uma pessoa de confiança. E eu falei, Boquinha, essa lei tá mudando, quem sabe? Quando terminar as obras aqui, você venha ser um parceiro meu e da Iris aqui. Mas eu sei que você toma um mezinho, já vi ele cambaleando, fingi que não vi, fiquei muito triste por ele de fim de semana. Durante a semana, na obra não. O filho dele ama ele mora até isolado. E ele chorou pra mim, falou, Flor, eu estraguei minha vida, eu não presto, eu não sou nada. Eu falei, pode parar. Adoro. Que bonitinho, né? Olha, que graça. Não fica... Não vai uma gota de óleo, né? Nada de óleo, Nada, né? nada. Vai não direto precisa. na panela. Direto na frigideira. Eu A sua aprendi a frigideira temperar. só precisa estar intacta, Tá sem intacta. risquinho. Eu Só aprendi isso. a temperar até alface com a Estela, eu banhava de azeite. Nossa, eu aprendi que umas gotas deixam muito mais saborosa. Aliás, eu vou na sua casa comer aquela saladinha, viu? Você que tá em casa, hoje nós estamos falando, quando o filho chega no relacionamento, o que muda? Muda muito. Muitas dúvidas, né? Casos a casos. Você ficou falando, eu fiquei visualizando quantas famílias você resgatou, quantos casamentos você trouxe de volta, o libido, o desejo. Se a pessoa quer investir numa relação, Investe, porque antes de desistir, faça uma terapia. Sim, porque Né? assim, a terapia, às vezes as pessoas... Atendo muitos casais também que já estão em crise. Então, são casos mais difíceis, às vezes, né? Então, as pessoas chegam achando que o terapeuta vai fazer aquele milagre. Eu falo, olha, um trabalho aqui somos nós três e você vai ter que Cada um continuar... tem a sua parcela. A gente se vê uma vez por semana, mas durante a semana vocês precisam trabalhar essas questões que vocês estão aprendendo aqui, porque não é só falar e não fazer. Você vai dando Né? ferramentas, de Vou acordo dando com a vida da ferramentas, pessoa. ajudando eles a entenderem como eles funcionam. A gente estuda a dinâmica daquele casal, né? E as facilidades, as dificuldades de cada um. Aquilo que a gente tem mais facilidade de apontar o dedo pro outro, Oh, né? nem fala. As coisas que a gente aponta o dedo, mas não olha pro nosso próprio A gente comportamento, não quer ver, trabalha né? com sentimentos. Então, assim, com traumas, a gente precisa analisar todo o contexto daquele casal, Flor, a história de vida de cada um, individualmente, e juntos, como que eles podem funcionar melhor a partir dali. Então, requer bastante esforço do casal quando o casal está em crise. Quando não, eles aprendem algumas coisas, mudam um pouco o comportamento, começam a perceber como funcionavam antes e no que eles podem melhorar. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir o outro, né? De ter a modéstia de escutar e reconhecer, às vezes, certos erros, baixar um pouco a guarda. Né? A gente tem que fazer concessões também no Às relacionamento. vezes até cansaço, estresse do dia a dia. Sim. A pessoa começa a falar, você já deduz. Eu também faço isso muito.
Ah, já corta a frase, já entendeu onde você quer chegar, não era nada daquilo. Às vezes você nem quer chegar em outra coisa. Em outra questão, outro Precisa ponto, ouvir né? a pessoa, ouvir o outro, né? E tem hora para conversar, E aprender né? a falar sobre como você se sente. Olha, eu me sinto assim, eu fico triste quando você faz tal coisa, né? Eu me sinto ofendido, eu não gosto, eu gostaria que você mudasse. Mas E nunca não com só o bebê no colo, no caso do relacionamento. Não, o É bebê homem tem que e estar lá mulher. no quartinho dormindo ou em outro departamento, não discutir, conversar essas Depois coisas. que essa criança com a chega, criança. tem que ser uma hora que, no mínimo, ela esteja mais em silêncio. Qual o melhor lugar para conversar, assim? Porque eu fico pensando, você tá falando isso, eu falei, se fosse casada, como que eu tentaria falar com meu marido? Na frente da TV, nunca. Jamais. Ele não vai Televisão te ouvir, desligar, se for celular futebol. também não. Não faça né? na marra, né? Não tem um lugar assim, desde que o casal não vá ser interrompido, entendeu? Tá. Pode ser no quintal, pode ser na sala. Porque não dá para sabe? conversar e a pessoa... Aham. É, exatamente, encontrar um cantinho. E às vezes, Flor, alguns casais, a gente fala o seguinte, em vez de conversar em casa, saia, vá para um lugar... Eles param de sair quando chega bebê. Às vezes vai para uma praça, um Medo lugar de que dá sair. para sentar e conversar com calma, sabe? Senta lá à vontade, toma um sorvete, vamos conversar, vamos fazer um levantamento aí de como que tá a nossa Porque a relação. avó, com muito carinho, vai ficar lá um amigo de Cuidando. confiança, de extrema confiança. Às vezes a né? mãe, uma irmã, uma tia que adora, eu sou tia, adoro cuidar, às vezes Verdade. da minha sobrinha. Conversar. E no caso da mulher que está tendo uma depressão, o homem agora entendendo que ela está chorando muito, existe um tempo, Não né? precisa ir, o médico precisa acompanhar para Pra ver o ver. grau dessa depressão, Às né? vezes pode ser também vitaminas, ou porque ela perde muita coisa ali, ou pode ser uma tendência É uma da alteração pessoa. hormonal muito grande, um sobe e desce, Acha que né? é frescura, não é não, gente? Não, não é não. Tem que cuidar, tem que se alimentar bem também, a mulher, uma boa alimentação. Ela não dorme bem durante a gravidez. Eu lembro Aproveitar que quando a Patrícia criança Bravanel dorme, dormir falava, também. Tá pesada essa barriga, gente. E a Patrícia falou, eu tenho a sorte de ver produtos importados que vem torneando o corpo e você deita, a barriga fica acomodada. Nem toda mulher pode ter um desses. Eu vi num filme um dia, com a Sandra Bullock, que parece, e ela falou, faz toda a diferença dormir acomodadamente. E foi difícil para ela. Imagina para quem não teve isso. Nossa, o homem tem que compreender isso também, né? Com Fica certeza. pesado, mas eu lembro que a Estela... E, gente, a gente vê a Estela dirigindo, indo pra lá e pra cá, subindo a escada. Lá em Limeira, Estações, não era 3 escadinha, estações. né? Lá em Não, Limeira era escadão, escadona né? grande. Por isso que a Marielle já conta a gata daquele jeito. Sobe e desce aqui todo dia. Se a mulher Verdade. está saudável, ela pode fazer muita coisa, né? Ela pode caminhar, pode fazer sexo, pode namorar. Pode, viu? Né? Se ela tá Grávida saudável, pode ter porque gravidez não é relacionamento. doença, pode, tudo continua. Tem aqueles momentos, por exemplo, nos últimos meses da gravidez, e não é com todas as mulheres Não também. é com todas. Mas tem Médico um que aumento, fala. tem um aumento da progesterona. Então a mulher também tem um ressecamento vaginal, então às vezes tem um certo desconforto. Então tem alguns momentos, às vezes na gravidez, às vezes também nos últimos meses, a costela também vai empurrando. Não tá nem respirando mais. Nem tá respirando direito. Então tem esses momentos que fazem parte, né? Fazer uma massagenzinha, respirar fundo, conversar muito. Exatamente. Entender que é um período, né? E Exatamente. tem que ter muita cumplicidade, os dois, né? Exatamente, muita cumplicidade, porque o amor que você sentiu não acabou. Aquela paixão, aquele fogo não acabou. Você só deixou de lado, mas tem que retomar. Então essa é a dica maior de todas. Exatamente, é dar aquele foco naquele momento para a relação a três, para o bebê, mas não esquecer, não deixar muito tempo aí o parceirão de lado, né? Tem vários terapeutas, psicanalistas, psicólogos. Você também é terapeuta. Sim, sou psicanalista. Psicanalista. Especializada Tem em mulher sexualidade. que põe a criança no meio do casal. Tem, muitos casais fazem Ou isso e alguns homens. nem gostam quando a gente fala. Essa coisa de ficar colocando o bebê no meio Peraí. do... Que você vai falar Na no meio do cama. casal, né? É. Primeiro que você não vai pôr, que você vai ter um colchão, minha filha. Ô, Carmen, um motor, você vai ver o motor. O Anderson quase teve um treco quando eu encostei o microfone. É pra você ver o que é babado. Olha que delícia, Carmen! Dando água na boca, O que é Estelinha. esse, Estelinha? Não- Que é um requeijão light, Florzinha, pra dar Adoro. cremosidade. Meu Deus do céu. Eu não sabia nem comer. As minhas massinhas, ó, Florzinha. Lindas. Quer ver? Vou colocar Que coisa aqui, ó. mais tá linda, perto. Estela. Olha a finura. E você Macia. pode Eu tô vendo empilhar a espessura que dela não bem tem fininha. problema nenhum, tá vendo, ó? Ó, ela Depois eu não quero experimentar cola. um pedacinho de Ó, só que legal. Linda. Só massinha, né? Tá Que vendo? delícia. Só massinha. massinha.
Linda, Ó. Estela. Estela, e hoje eu não almocei, olha que coisa. Dei Eba! sorte. Eu também não. Você também não? Não tá fome. Não fala isso na frente dela que ela me mata, né? Ah. Claro que eu não almocei, Não deu mas tempo. ela me Foi faz tanta o kit- correria? Ela faz o kit carro. Kit carro ela É, faz. kit carro. Kit ela faz carro. o kit carro, aí eu tenho lá meu kit do carro, então eu não deixei de comer, eu só não comi a comida, que eu sempre Uhum. ponho um pouquinho de arroz, feijão no almoço, de preferência integral, faço o meu pratinho e como, né? Aprendi com ela. É Ô, isso Carmen, aí, tá certíssimo. olha só. Já preparou o assunto do mês que vem, hein? Vou Vocês preparar. mandem suas perguntas ou para a Carmen, põe o WhatsApp da Carmen, ela vai responder também tudo que vocês perguntarem. O que puder ser dito à tarde, nós A gente falamos, fala. preservando, assim, claro, sua imagem, teve telespectador que ficou com dúvida com isso, com dúvida daquilo. A gente só não entra em assuntos muito íntimos, que também, como Muito terapeuta, ela fala, polêmicos, por causa do horário também, Exato. né? Mas Se pode quiser, entra no perguntar. site dela. Você chora de rir no Jô Soares, gente. Eu ria tanto. Porque o Jô, né, sabe onde cutucar, né? Mas existe uma massagem que dá um estímulo muito grande. Vai lá e vê no site dela que você vai entender. É, porque para chamar ela, eu queria fazer o quadro. Eu tive que buscar uma pessoa que é premiada, que é referência, que atende a todo o Brasil. Se você falar, mas Flor, eu tô longe, ela faz via Skype. Eu tenho pacientes do Pará, Bahia, Até de fora, né? Que atendo mudam, com, estão no de fora do exterior e Brasil, falam é. com você fora do Brasil. Aí a pessoa coloca no Skype e a gente conversa por Skype toda semana. É muito bacana. Porque às vezes a pessoa não tem no local, né? Quando tem, a gente fala, procura alguém, um profissional aí na sua área. Então, do na que sua você região. Mas quer? não A tem. Carmen sabe do que ela vai trazer. Aliás, teve uma ginecologista que falou que o exercício que você dá, que chama Pompoarismo. pompoarismo, salvou muitas mulheres de incontinência, mas a gente... Ah, mas eu vou É, falar né? uma coisa. O meu artigo de pompoarismo, ele está no topo do Google. 70 mil pessoas lendo Como que ela entra por no mês. Google? No Google? Então, agora eu não vou ter o link, mas se você entrar no meu site... Tá, entra no site. Você vai ver um Carmen artigo Jansen. lá, pompoarismo, Tá. descendo, logo na home. Ele é o topo do Google de Ele pesquisa. está 70 mil, tá no topo do Google. Essa semana, que eu acho que está no segundo, mas ficou mais de mês no primeiro, mas tá, você abrindo, está lá no topo. Verdade ou mentira que em casa pompoarismo, teve bebê? Como começar a praticar. Mas se esquecer, põe assim, pompoarismo, como começar a praticar. Tá. Aí, já, lá no Google. Ou no- então no entra no meu site, site, isso é mais fácil. é mais fácil, carmenjansen.com.br. 70 mil pessoas lendo todo mês. Estou recebendo muito. Inclusive, eu ensino naquele livro que você Então, tem aqui. eu vou ter que começar É muito a treinar, bacana, as porque pessoas com a se idade, né, a informando. bexiga desce, né? Não, é importantíssimo para toda mulher, mesmo para as mulheres E a jovens, grávida viu? que teve o parto natural tem medo de não dar tanto prazer pro marido. Não acontece isso? Vamos Depois falar do primeiro parto, filho quando aí? ela tiver a Se for recuperação, natural. fazer esses exercícios é fundamental para ela recuperar o tônus muscular dos músculos pubocoxígenos, os músculos vaginais, né? Você é Toda pubocoxígeno, Ah, é que não quero- vem, nossa, é que não vem vou- do nunca pubis mais vou até o conseguir cóccix. repetir esse nome, eu também não. São os É. músculos que sustentam aqui É que ela embaixo teve os que órgãos dilatar internos. pra passar o bebê, né? Isso, então quando a mulher se recupera, que o médico liberou, é importante que ela faça essas contrações, aprenda a fazer esses exercícios. voltar. Eu dou dica de alguns nesse artigo lá no meu site, né? Uhum. Já dá para começar. É fundamental para que a mulher recupere o tônus muscular. No Brasil, na medicina não se fala muito disso, que é uma pena, porque todas as mulheres, eu morei na França, você soube, eu morei em Paris, Eu vi né, um lá vídeo que eu com a casei. mulher da tragada. As mulheres lá não se usa prendem. cigarro, mas ela mostrou como isso é eficaz. Ela traga um cigarro pela fofinha e cospe o cigarro. Fica tão forte. De É claro tão que você forte. não vai precisar fazer isso, que não é esse o objetivo. É claro, mas você não a quer Flor esganar seu- tá dando exemplo porque Só realmente você fica tira bem com raiva forte. do marido. É, exatamente. Esgana ele. Ai, gente, olha o absurdo que eu falei agora. Mas, Mas é é tão sério, bom, você cria é. uma força. Muito é, grande. É músculo, tudo é músculo. É como ir pra academia. E é um né? pouquinho de contração por dia, gente. Já dá uma diferença para a mulher, para fortalecer esses músculos, recuperar o tônus vaginal. Fica É muito maravilhoso. importante. Mas vamos viu? falar mais disso depois. Entra no site Além do dela, que dá Carol, mais que ela prazer tem um também. artigo pros dois. Pros dois. Gente, eu tô olhando, porque o que fica feio na TV é braço. Braço. Nossa, braço e blusa. fotografia. Você faz a fotografia, você faz Eu tô assim, de não blusa. fica desse tamanho. Eu tô olhando, eu tô tão feliz com o meu braço, porque eu falei assim, nossa, eu tô ficando bonito. Gente, eu tenho bom gosto, eu sou chata pra relógio, tá? Muito lindo mesmo. Lindo mesmo. Olha que linda a Então, trouxinha. linda Ela vai a montar, trouxinha você vai dela. ver, ó. A massinha você viu. Ela montou com que queijinho é esse, doutora Estela? É, queijo mussarela. Mozzarella.
Aí aqui, olha como reduziu o tamanho, né? É, ele reduz Impressionante, tava bastante. E lotado, aqui tem tava 2 cheio, né? bandejas, né? Uma bandeja de cada, Olha. Florzinha. É, eu vi a hora que você colocou. Olha que lindo. Maravilhoso. Se você quiser, a gente pode enrolar como panqueque. É que como eu quis fazer uma coisa diferente, então por isso que eu fiz a Exatamente. trouxinha. Exatamente. Então você junta Ó. Você viu que ela colocou ali no 4, vapor a e cebolinha. depois você vai só acomodando Ó. Bárbaro. todos os A Carmen tá lados. fazendo até foto, que a Carmen gosta de. Ó. E aí Eu não vou você ajudar ela pra enrola. você ver que você sozinha consegue fazer. É, aí você enrola e dá um nó. A Estela, gente, ela cria toda hora coisas diferentes, saborosas. Então siga ela nas redes sociais, porque ela dá muita receita lá. Entra no meu Tem coisa que você não vê Instagram. aqui, ó. Tá aí, dieta da NutriChef, Facebook e o mesmo. Instagram. Sempre ela. E ela filma, ela mata a gente de vontade. Ela dá mata vontade a gente de esganar, vontade, dá gente, mesmo. Porque o que ela faz é saboroso. Mas ela pode aí treinar a sua colaboradora ou você bacana. mesmo. Ela monta tudo no seu freezer, na sua geladeira, te ensina e depois, ok. Quem manda é você, tá bom? Gente, caneta e papel na mão, ingredientes na tela ou receita no vídeo. Modo de preparo, Facebook da Rede Família, tá, gente? Já já eu passo pra vocês. Trouxinha verde, gluten free, adorei. Essa é a minha cara, né? De cogumelos, porque glúten não é bom pra ninguém, tá? Ainda mais eu que não posso. Uma bandeja de cogumelo. Pode passar, Thiago, não tem problema. Shiitake. Uma bandeja, obrigada, Thiaguinho, pode passar. De cogumelo, Paris fresco. 4 ovos. 2 xícaras de chá de goma de tapioca. Adorei, gente, sem trigo, olha que maravilha. 3 colheres de sopa de flocos de quinoa. 1 colher de chá de chia. 1 maço de salsinha, 1 maço de cebolinha e 8 rodelinhas de alho poró. Adoro! Aí, gente, nós vamos ter aqui 3 pitadinhas de sal do Himalaia, meio pote de requeijão light, 100 ml de água mineral, 2 dentinhos de alho, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de manteiga, 1 raminho de alecrim e 1 colher de sopa de queijo parmesão fresco ralado. Ai, que delícia, gente! E 5 fatias de mussarela. Você viu, ela cortou bonitinho. Florzinha, aí Olha. pra quem... Agora voltando, Ó, aqui eu derreti a manteiga Aqui, ó. com um pouquinho de Espera que o Cezinha azeite. vai mostrar. Calma que ele tá namorando sua trouxinha, que o Cezinha é totalmente... E eu coloquei um raminho de alecrim só para aromatizar esse azeite. Certo. Então, a finalização do prato, você acomoda as trouxinhas. Licença, Florzinha. Olha, que é Aí saudável. você derrama Eu posso manteiga, fazer ó, isso? tá vendo? Pode. Ó lá. Manteiga é E extremamente saudável. depois você finaliza com parmesão Você fresco. falou, diretora? Desculpa, meu amor, saiu do ouvido. Posso comer. Pode, bom Pode apetite. comer. Doutora Estela Florzinha. sempre põe a salada. Flor, você não come toda, porque aí ele chega aqui, é verdade, não é, Estela? Verdade, Flor. Aí eles depois vêm e comem. Por Come isso que ela toda a minha acelera a salada. A Florzinha. salada? entendeu? É. Ela adora salada? Ainda bem, eu Eles fico amam. feliz. Ó, Essa saladinha tem espinafre, esse espinafre é da horta da minha mãe. Ela faz. Que delícia, Você acredita? Estelinha. Ela faz em potinhos descartáveis e ela tem garrafa Ela planta PET nos também. potinhos? Ela tem uma hortinha na vertical, muito legal. Celinha, eu nunca comi essa trouxinha. Nem eu, Flor. Eu tô curiosa. Não eu, viu? É a mesma receita da Green Pioca, né? Então é uma Green receita Pioca. bem saborosa, extremamente afrodisíaca. Então, A flor de vento. ó, ela cortou, gente. Não sei se dá pra ver. Olha que lindo dentro. Ó. Posso comer mais um pedaço, Linho? Peraí. Gente, Estelinha, Maravilhoso. posso só fazer uma pergunta? Tem pessoas que não comem o cogumelo. O que que eu Pode posso colocar o recheio que quiser. Pode fazer de carne moída, pode fazer com franguinho, pode fazer com o que quiser, Florzinha. Não te peço um casamento porque eu não gosto de mulher, mas... Te amo! Florzinha, muito bom! De comer de joelhos. Vontade Tá de, muito bom. vontade de grudar e Fico morar lá. feliz. Eu já quis morar na casa da Estela, ela até convidou, mas eu tenho 17 cachorros, eu não posso sair de casa. A gente faz uma casa à parte pros cachorros. Gente,
É maravilhoso. Posso falar? Você faz tudo que a gente fala aqui. Mas, Flor, tudo. Se você puder, tudo. Eu faço tudo. Tudo que você vê aqui eu tomo. Tudo que tem aqui eu uso. Eu testo. Porque tudo somatiza. Mas uma ótima alimentação, a base começa aí. Até você se sentir mais leve, mais feliz, mais disposto. Versátil Atual, a Rede Família, ama você, por isso a nova programação está chegando dia 1. Aguenta mais um pouquinho. Revista eletrônica, Curiosa. esporte de tudo, todos os esportes, até aquele cricket. Vai ter tudo aqui na Nossa, Rede Família. que Alberto beleza. César vai fazer. A Karina Botion, voltando à Rede Família, minha querida âncora, vai fazer o nosso jornalismo, um jornalismo competente, que a bichinha é trabalhadora. Não que a Marielle não fosse, mas a Marielle fica na nossa sede em Limeira. Ela vai fazer a revista eletrônica diferente de tudo que você já viu. Quero só ver! Eu tô indo embora, eu volto amanhã. Doutora Estela vem a semana que vem. Semana que vem, sexta-feira? É, sexta que vem. Não, Sexta. quinta-feira. Não sei, o dia que você puder. Quinta-feira, Florzinha, Quinta-feira. Tem Lembra? Doutor Bactéria. O modo de preparo só no Facebook da Rede Família. Eu amo você, um beijo. Ai, desculpa, até amanhã. Tchau, gente! Uma delícia.